E aí, meu povo, tudo bem? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal. O vídeo de hoje é o meu diário de gravidez parte 2, né, do segundo trimestre. Porque quarta-feira agora, hoje é sábado, quarta-feira já completo 27 semanas e damos entrada ao terceiro trimestre dessa gestação. Tá passando muito rápido. Eu gravei a parte 1, né, o diário de gravidez do primeiro trimestre, fazendo uma aqui e fala. Confesso que eu queria muito fazer esse também, só que na minha cidade tá muito calor, não tem condição não de eu ficar de cabelo solto, quem dirá de fazer uma maquiagem. Então eu vou fazer só assim mesmo, me perdoem por estar de cabelo preso nesse estado aqui, mas é porque, gente, tá muito calor e se eu for esperar um dia de chuva, um dia que estiver fresco para gravar, pode ser que esse dia demore muito para chegar e aí já tenha passado do prazo. E eu preciso gravar esse vídeo logo, né? Porque para estar com a minha memória recente, porque a grávida esquece das coisas muito rápido, né? Ainda assim, eu anotei algumas informações aqui no celular do meu marido, porque eu não vou lembrar de tudo. Enfim, caso você não tenha visto e queira ver, eu vou deixar no link aqui da descrição o diário de gravidez do meu primeiro trimestre, que eu confesso pra vocês que foi bem difícil. E agora, né, que eu tô saindo do segundo trimestre e entrando pro terceiro trimestre, eu também queria deixar registrado isso aqui. Então vamos do quarto mês. No meu primeiro trimestre, no primeiro vídeo, eu comentei com vocês, né, que eu tive muito enjoo. Os 3 primeiros meses da minha gestação foi assim, surreal. Foi muito difícil, eu emagreci muito, eu tive muito enjoo, eu vomitava muito, tinha muito mal-estar, muita fraqueza, só ficava deitada, eu não tinha assim força, não é nem disposição, eu não tinha força pra fazer nada, sabe? Porque eu realmente sofri muito, gente, sério. Assiste lá o diário do primeiro trimestre que vocês vão entender do que eu tô falando. De verdade, assim, eu sofri muito. Quem me acompanha lá no meu Instagram também, eu compartilhei bastante coisa dessa etapa lá, que eu sofri bastante. Enfim, entrando no quarto mês, as coisas começaram a melhorar vagarosamente, sabe? Por partes. Entrando pro quarto mês, os meus enjoos começaram a diminuir, não pararam de vez, mas começaram a diminuir. Aquele mal-estar já tava ficando mais leve, sabe? Tinha hora do dia que eu já conseguia levantar, eu já conseguia fazer as coisas. E o quarto mês foi esse processo, foi o final dos enjoos, foi o final de todo aquele mal-estar, foi onde começou a ter a parte gostosa da gravidez, sabe? Porque no começo, gente, nem parecia que eu tava grávida, parecia assim que eu tava doente, sabe? Porque foi muito difícil, de verdade, não é exagero, foi muito difícil, pelo menos pra mim. A minha gestação foi muito complicada no começo, sério. Eu comecei a ter enjoo com 8 semanas e foi assim até quase no quinto mês, sabe? Até umas 17, 18 semanas, não vou lembrar o certo, mas eu tive muito enjoo e eram enjoos muito intensos, não só enjoo, mal-estar, muita fraqueza, minha pressão sempre foi baixa desde o início. Na verdade, a minha pressão já é baixa desde antes da gravidez, né? Por parte da minha mãe, a família da minha mãe inteira tem pressão baixa e na gravidez a minha pressão baixava com muita frequência. Quem sofre com pressão baixa sabe como que é. Muita fraqueza, muita indisposição, muito corpo mole, é difícil pra você conseguir levantar até da cama. Enfim, então o quarto mês foi ali o final, né, o processo para acabar essa fase do enjoo. E tive as minhas consultas de rotina, né, ainda no quarto mês eu fiz uma ultrassom, porém o certo seria ter sido uma ultrassom translocal. Só que como o meu pré-natal eu faço ele pelo postinho, eu dependo da disponibilidade da minha médica para atender. Era para eu ter consultado num dia, só que nesse dia a médica faltou, me jogaram para 12 dias depois. E aí 12 dias depois, as minhas semanas para fazer a translocal já tinha passado. Quando eu consultei com a médica, eu já estava com 14 semanas e alguns dias. E a ultrassom translocal, para quem não sabe, ela só pode ser feita até as 13 semanas e 6 dias, antes de entrar para as 14 semanas. Então acabou que não deu tempo de eu fazer essa ultrassom translocal, que é muito importante, tá? Façam, pelo amor de Deus. E aí a minha médica não me passou nenhuma ultrassom. Só que eu só tinha feito a ultrassom a endovaginal, que é lá do começo da gestação.
E aí eu fiquei preocupada, eu falei, não, então eu vou fazer uma ultrassom por conta própria. Pesquisei qual ultrassom eu poderia fazer e eu fiz a obstétrica simples, né? Só pra ver como que tava meu bebê, o desenvolvimento, enfim. Fiz por conta própria, graças a Deus estava tudo bem. E também fiz porque eu queria muito saber o sexo. Só que não deu pra ver o sexo, o médico não quis dar nem palpite. Eu compartilhei, né, esse vídeo, eu compartilhei um vlog nesse dia que eu fui mal atendido, o lugar que eu fiz a ultrassom foi assim, péssimo, horrível. O médico não quis, o médico mal me deu atenção, a ultrassom durou 2 minutos, foi muito. O médico nem olhou na minha cara, assim, um médico péssimo. Enfim, e aí nesse dia não deu pra mim saber o sexo do meu bebê, mas pelo menos eu vi que ele estava bem. E aí, vou falando assim conforme eu for lembrando, porque é muita coisa, né, gente? E aí, depois dessa ultrassom, né, retornei na médica, levei essa ultrassom pra ela ver. Ela trocou a minha vitamina no diário do primeiro trimestre. Eu compartilhei com vocês que eu comecei a tomar uma vitamina por conta própria, porque os meus enjoos estavam demais, eu não estava conseguindo tomar o ácido fólico e nem o sulfato ferroso, que são medicações que o médico passa lá no início da gestação. Eu não estava conseguindo tomar eles, então eu conversei com algumas amigas, né, que também estão grávidas, uma amiga inclusive que é enfermeira, e comecei a tomar uma vitamina por conta própria. Não é que a minha médica não me passou vitamina, até aquele momento ela não tinha me passado. E como eu só consulto com ela uma vez no mês, pra mim esperar ela, pra mim esperar uma próxima consulta pra eu pedir pra ela passar uma vitamina, ia demorar muito. E aqui eu não consigo marcar consulta que não seja na hora que eu tenho que consultar, entendeu? É só uma vez no mês. Então eu comecei a tomar uma vitamina por conta própria. Vou deixar a foto da vitamina. No seguinte, eu conversei com ela, eu conversei que eu tava... Ela viu, na verdade, né, porque quando você vai nas consultas, você passa pela triagem, ela viu que eu não tava ganhando peso, na verdade eu estava perdendo. Eu questionei ela também sobre o meu cabelo tá caindo muito, então ela me passou uma vitamina que se chama Damater. Vou colocar o nome aqui, vou tentar deixar uma foto pra vocês. E depois que eu comecei a tomar essa vitamina, que eu comecei a melhorar. Aí voltando um pouquinho, os enjoos passaram, eu comecei a conseguir me alimentar melhor. Foi quando a barriguinha começou a querer apontar, sabe? Porque a minha barriga ela só foi apontar mesmo depois das 18 semanas ali, quase 20 semanas, entre 18 e 20 semanas. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Mas assim, era aquela barriga só de quando eu tava com a barriga cheia, dava pra perceber que eu estava grávida, né? Quando eu estava de barriga vazia no dia a dia, dependendo da roupa, nem parecia que eu estava grávida. A minha barriga demorou um pouquinho pra apontar. E aí depois que passou essa fase do enjoo, foi que eu comecei a de fato curtir a minha gravidez. Eu já não passava mal o tempo inteiro, eu já comecei a conseguir fazer as minhas coisas, eu já conseguia me alimentar, porque sério, no começo assim eu emagreci muito porque eu não conseguia comer. Já era difícil o que eu conseguia comer e o que eu conseguia eu vomitava. Então assim, foi bem difícil. E aí passou toda aquela fase daquele enjoo, todo aquele mal-estar, toda aquela fraqueza, toda aquela dificuldade. E aí eu comecei a curtir a minha gravidez. O meu bebê mexeu pela primeira vez com 19 semanas e 4 dias, que foi quando eu senti de fato que eu realmente sabia que era ele que estava mexendo. Porque no começo as gravidinhas sabem, né? Você acha que é o bebê que tá mexendo, quando você vai ver gases, ou às vezes você sente só aquela tremidinha, só aquela coisinha ali bem de leve, mas senti mesmo meu bebê mexendo, que eu sabia que era ele, que deu pra ver assim pela barriga, foi com 19 semanas e 4 dias. Eu até memorizei, porque foi assim, chorei, foi um momento muito especial, porque eu tava muito ansiosa pra sentir ele mexendo pela primeira vez. Enfim. Aí na próxima consulta, a minha médica não me passou muitos exames, né? Ela passou mais exames de rotina, que não tem muita necessidade, não são feitos muitos exames no segundo trimestre. É lá no começo da gravidez e depois mais no final do segundo trimestre que vai passar mais semanas. Eu fiz a ultrassom morfológica, né? Que é pra ver a formação do bebê, ver o desenvolvimento do bebê, ver o peso. A primeira vez que a gente vê o rostinho do bebê também, né, porque a ultrassom morfológica aqui da minha cidade, no lugar que eu fiz, ela é 4D, eu compartilhei com vocês, vou deixar o link na descrição. Graças a Deus, vimos que meu bebê tá perfeitamente bem, vimos que ele é um bebê gordo,
vimos o rostinho dele pela primeira vez, confirmamos o sexo, porque eu fiz a sexagem fetal com 14 semanas, né? Como a ultrassom que eu fiz não deu pra ver o sexo dele, nós estávamos muito ansiosos pra saber o sexo, a gente ganhou a sexagem fetal. Eu compartilhei lá no meu Instagram minha frustração com a ultrassom e tal, que eu tava bem chateada. Compartilhei que eu não tinha condições de fazer a sexagem fetal, porque a sexagem fetal é cara. E aí Deus tomou os caminhos, usou de uma seguidora que me presenteou com a sexagem fetal, então fiz a sexagem fetal. Porém eu queria confirmar através da ultrassom, né, porque a gente sabe que acontecem erros, enfim. Então confirmamos o sexo do meu bebê. Ele tava com a perna assim, arreganhada, com o pipiu pra cima, não tinha nem como falar que não era um menino. E, enfim, depois da ultrassom morfológica, eu fiz a ultrassom morfológica com 21 semanas, porque a morfológica você faz entre 20 e 24 semanas. Foi um tempo bom, porque quanto mais tempo tem, né, o espaço vai ficando mais curto na barriga, fica mais difícil de fazer a ultrassom e conseguir ver o rostinho do bebê. Como eu queria muito ver o rostinho dele, então eu já fiz com 21 semanas, acho que eu tava com 21 semanas e 4 dias, se eu não me engano. Fiz, enfim, depois da morfológica, ela me passou aquele temido exame lá da curva glicêmica, que é aquele exame que todas as grávidas temem, né, que você toma aquele líquido doce. E assim, gente, não consegui fazer aquele exame. Vou refazer agora na quarta-feira, porque eu tive consulta anteontem com a minha médica e ela me repassou aquele exame. Porque eu não consegui fazer. Esse exame é o seguinte. Tô com o resto de uma gripe aqui que eu vou compartilhar com vocês. Enfim, esse exame é o seguinte. O líquido não é ruim. Eu não achei. E olha que eu não sou fã de doce. Eu não achei o líquido ruim. Parece um refrigerante de limão sem gás, bastante doce, sabe? Não achei o líquido ruim. A questão é que você vai em jejum. Você tem que ficar 8 horas em jejum. E aí você chega lá e coleta sangue. Você chega lá, coleta o sangue, toma o líquido e fica lá esperando. E aí você tem que esperar 1 hora, depois que você bebe o líquido, coletar o sangue de novo, esperar mais 1 hora e coletar o sangue de novo. Acontece que você tá de jejum e toma um líquido doce. Igual eu falei pra vocês, a minha pressão já é baixa. Na gravidez ela está mais baixa ainda. Eu tomei aquele negócio, 10 minutos eu comecei a passar mal. Já senti que minha pressão tinha baixado, já começou a me dar tontura ali, me dar mal-estar. O lugar que eu fiz foi maravilhoso, as moças de lá super simpáticas. Lá dentro tinha maca pra gente ficar, né, porque as grávidas tomam e tem que ficar lá dentro em observação e esperando o tempo pra poder coletar o sangue de novo. No total a gente fica lá 3 horas, né, então como a gente tá grávida, tem um lugar lá pra gente ficar esperando, e aí a gente tá em jejum, tá fraca e tudo mais. As moças me levaram até essa maca, fiquei deitada, e aí eu comecei a passar mal, comecei a ficar enjoada, começou a me dar muita tontura, muita fraqueza. E aí eu falei pra moça, moça, eu não vou aguentar, eu vou vomitar. Ela falou, não, vamos tentar segurar. Ela foi lá, pegou um guardanapo, passou bastante álcool, né, álcool em gel, e falou, coloca o álcool assim no nariz, o pano, vai cheirando, vai pensando em outras coisas, fecha o olho, tenta tirar um cochilo, deita de lado. Gente, eu fiz tudo, não teve jeito. Deu 20 minutos ali no máximo, vomitei. Vomitei 2 vezes. Eu vomitei, sentei, a moça foi lá, elas são muito queridas, pegou uma bolachinha de sal, deu pra mim comer, eu vomitei a bolacha também. E quem disse que eu melhorava pra poder ir embora? Porque quando você vomita, eles cancelam o exame e aí você tem que refazer em outro dia. E aí ela falou, não, então a gente para por aqui, né? Eu não consegui passar nem na primeira etapa, que seria esperar 1 hora depois de tomar o líquido pra retirar o sangue. Ela falou, então você espera aqui um pouco, né? A gente cancela, você fica aqui um pouco, espera melhorar pra você ir embora. Eu tive que ficar lá quase 1 hora, de tanto que eu tava passando mal. Meu marido foi comigo, só que ele não entrou, ele ficou me esperando lá fora, né? Porque tem que ir com acompanhante, não vão sozinha, porque assim, você passa muito mal. E aí, nossa, eu sei que eu passei muito mal, eu tô suando tanto, pra vocês verem tanto que tá calor. Enfim, não consegui fazer. E aí retornei na minha médica, expliquei pra ela, ela me repassou o pedido. Eu espero que eu consiga fazer, porque esse exame ele pode ser feito até 28 semanas e quarta-feira eu já completo 27. Quarta-feira é o dia que eu vou refazer ele e em nome de Jesus eu vou conseguir fazer aquele negócio.
Enfim, e aí não consegui fazer, retornei nela agora. Antes de eu retornar nela, nessa semana agora, eu peguei essa tal dessa gripe, essa bendita dessa influenza. Compartilhei vídeo com vocês também. Só vocês entrarem no meu canal, eu sempre compartilho tudo que eu posso. Então, quem tiver dúvida, enfim, quem quiser saber como agir nessa situação e tal, peguei essa bendita dessa gripe, fui pro hospital, né, porque eu não tomo remédio por conta própria, não pode, na verdade, né. Fui pro hospital, me passaram remédios e lá no hospital eles me passaram uns exames que detectaram infecção de urina. Então eu tive que tomar antibiótico, tive que tomar remédio na veia porque a febre estava muito alta. Tava com febre por conta da gripe e por conta da infecção. Então assim, eu fiquei bem ruim mesmo, eu compartilhei com vocês. É só vocês entrarem no meu perfil e verem o vídeo. E enfim, né, então nessa etapa do segundo trimestre, acabei tendo infecção de urina. Inclusive vou refazer o exame de urina também nesse mesmo dia do exame da glicemia, para ver como que tá, porque a médica do hospital me passou um antibiótico de dose única, então eu tenho que tomar ele e esperar, né, e refazer o exame para ver como que ficou. Enfim, questão de peso. Gente, igual eu falei pra vocês, lá no começo da minha gravidez, por conta dos enjoos, eu não engordava, eu tava perdendo peso. Então só agora, com quase 7 meses de gestação, que eu tô de fato engordando. Quando eu descobri a gravidez, eu estava pesando 79,5 kg, né? Eu sou alta, eu tenho 1,75 m de altura. Então, assim, 79,5 kg é um peso padrão. O meu peso certo seria 75 quilos. Eu estava com 79, mas por eu ser alta, não dá pra perceber. Eu estava assim num peso normal, não estava nem gorda nem magra. E aí começou toda a saga do enjoo, eu emagreci muito. E até hoje, pra vocês terem uma ideia, hoje é sábado, eu consultei na quinta, agora que eu estou com 80 quilos, entendeu? Com quase 7 meses de gestação, eu não engordei nada. Por quê? Porque agora que eu comecei a comer bem, agora que eu tomo a vitamina, né? Porque a vitamina ela é suplemento alimentício e tem os outros benefícios. E eu não tô engordando muito, então questão de peso, eu não ganhei muito peso. Vamos ver da agora pra frente. Mas agora que eu estou com o peso de quando eu engravidei, né? Praticamente 7 meses depois. Sintomas do segundo trimestre que eu comecei a perceber foi cansaço, né? Porque a barriga começa a crescer. Sono, eu passei a sentir bastante sono. Comecei a ter um apetite um pouquinho melhor, mas eu não tenho aquela fome que grávida fala, nossa, meu Deus, toda hora tem fome, não. Na verdade, eu tenho que me forçar a comer. É assim, quando me dá fome, eu sinto fome, assim, que parece que eu vou morrer se eu não comer. Mas pra sentir essa fome dá trabalho, sabe? Mas claro que eu como, né, porque eu tenho que comer. Mas então não tô engordando como a maioria das grávidas, eu não tô sentindo essa fome da maioria das grávidas. Eu sinto sono, mas também não é esse sono assim que, né, porque minha mãe, minha irmã falam que sentia sono assim a ponto de não conseguir ficar com o olho aberto, de dormir sentada. Não, eu não tenho esse sono todo, mas eu sinto sono o dia inteiro. E se eu pegar pra deitar, eu durmo. Mas como eu tenho sono leve, eu sou bem ruinzinha de dormir. Pra mim dormir tem que estar escuro, tem que estar silêncio, todo aquele processo. E dor nas costas. Uma coisa que eu sinto muito é dor nas costas, principalmente quando eu estou fora de casa. Porque quando eu estou em casa, eu faço as coisas, deito. Eu almoço, deito. Eu fico mais deitada do que qualquer coisa. Confesso, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque minha barriga tá grande, tô pesada, enfim, gravidez não é fácil. Então, eu faço o que eu tenho pra fazer e deito. E quando eu estou fora de casa, geralmente eu viajo pra cidade da minha mãe, ou a gente sai, enfim, e eu fico muito tempo sem deitar, eu sinto muita dor nas costas. Mas é assim, dor nas costas de chorar. Eu fui pra casa da minha mãe, depois da virada do ano, e, gente, eu fiquei 8 dias na casa da minha mãe. E quando você tá na casa dos outros, você não vai ficar deitado o tempo inteiro, né? Eu sentia tanta, mas tanta dor nas costas que eu chorava. Chorava. E quando eu não tava aguentando mais, eu ia lá e deitava, né? Porque tinha visita na casa da minha mãe, foi uns parentes por conta da virada de ano. E aí, nossa, eu chorava de dor nas costas, aí eu ia lá, deitava, sentava na cadeira de fio, colocava a almofada, mas assim, é dor nas costas a ponto de você chorar de dor. Mais de sintomas, assim, do segundo trimestre foi só isso.
O segundo trimestre eu achei assim bem tranquilo, bem gostoso. Foi onde de fato eu consegui curtir a minha gravidez, foi onde a barriga começou a apontar, foi quando começou, né, o bebê a realmente mexer. O meu neném, ele mexe, mas ele não é aquele bebê que mexe muito, sabe? Quando ele pega pra mexer, ele mexe, mas não é aquele bebê que mexe o dia inteiro, não é aquele bebê que mexe assim a ponto de todo mundo ver, sabe? Ele é bem seletivo, ele mexe pro pai dele conseguir ver ele mexendo, dá um pouquinho de trabalho, porque, né, tem que conversar com ele. Comigo não, eu chamo ele, ele mexe, mas aí é eu, né, porque eu sou a mãe. Mas assim, falar que ele mexe, mexe mesmo assim, ele não é um bebê que mexe tanto, pelo menos não até agora. Mas ele mexe, tá? Pelo amor de Deus, ele mexe, todos os dias eu sinto ele mexer. Eu que sou a mãe que tô carregando, eu sempre sinto ele mexer. Mas as pessoas verem, sentirem, assim, colocar a mão na barriga e sentir, dá um pouquinho de trabalho, porque ele é mais quietinho, ele é mais na dele. Ele mexe mais quando eu deito, principalmente se eu deito de barriga pra cima. Parece que ele não gosta que eu deite de barriga pra cima, então ele fica bem agitado, ele mexe bastante até eu me virar, sabe? Geralmente depois que eu como alguma coisa também, alguma comida, alguma coisa, ele dá uma mexida, ele dá uma agitadinha ali. Quando eu como doce, principalmente, ele dá uma agitadinha, só que eu não sou muito fã de doce. Enfim, gente, acho que é isso, acho que eu falei tudo, né? Sintomas foram poucos, falei sobre os exames que eu fiz, ultrassom. Nessa última consulta que eu fui, a minha médica não me passou ultrassom, ela só me repassou o exame da glicemia e o de urina. E como a minha gravidez está boa, né, na última ultrassom tava tudo bem, eu não tô tendo nenhum problema, graças a Deus, ela não viu necessidade de me passar mais uma ultrassom. Só se o meu exame de diabetes der alguma alteração, aí vai ser necessário fazer mais uma ultrassom. Se não agora, só no final da gestação mesmo, lá por volta de 35 a 37 semanas, para ver ali na etapa final como que o bebê vai estar, né, ver questão de parto e tudo mais. Mas enfim, acho que eu falei tudo. Fui olhar aqui nas minhas anotações e esqueci de falar duas coisas. Uma, quando a minha barriga, eu falei pra vocês, né, que minha barriga começou a crescer de fato ali por volta das 18 semanas, eu comecei a fazer, né, o tratamento pra estria. Eu comprei um óleo e um creme, vou deixar a foto pra vocês, e é o que eu passo todos os dias. Como aqui na minha cidade é muito quente, é complicado você tomar banho e ficar passando óleo ou creme. Então, o dia que tá mais fresco, que eu tomo um banho de manhã e tá mais tranquilo, eu passo o olhinho. E à noite, todos os dias à noite, né, quando eu tomo banho, eu passo o creme ou o óleo antes de dormir. Passo no seio, passo na barriga, passo aqui na lateral, um pedaço das costas e no início do bumbum. E eu não tenho estria, vou deixar foto da minha barriga pra vocês. Vou mostrar minha barriga aqui pra vocês agora também. Essa roupa nem dá pra ver, né, mas tá aqui escondidinha minha barriguinha. Vou mostrar pra vocês. Então eu tô cuidando muito e até agora eu não tenho estria, apesar da minha barriga estar crescendo bastante, mas eu tô cuidando bastante, passando óleo, passando creme todos os dias, tá, gente? Pelo menos uma vez por dia eu passo um dos dois. Quando não passo os dois, por exemplo, eu tomei um banho na hora do almoço, eu passo o óleo. Tomo banho na hora de dormir e passo o creme. Eu intercalo bem entre um e outro porque os dois são muito bons. São produtos bons e baratos, né? Porque eu não tenho condição de ficar comprando produto caro e eu também não vejo necessidade se o barato atende a minha expectativa. Outra coisa, a questão das vacinas. Como eu me mudei de cidade e eu me casei não tem muito tempo, né? Vai fazer 2 anos que eu me casei. O meu cartão de vacina ainda está com a minha mãe e eu nem sei se ela ainda tem esse cartão de vacina. Então eu tive que retomar algumas vacinas, né? Como não dá pra saber ao certo quais eu tinha tomado e quais não, eu tive que retomar. Então no segundo trimestre eu tomei a vacina antitetânica, né? Que se chama aquela DPPA. Tomei a primeira e a segunda dose. Tomei a hepatite B. Tomei a vacina da gripe. E só, de vacina assim foi só, porque de resto tá tudo bem, graças a Deus. E meu sintoma só foi assim, leve, minha gripe só sarou rápido, eu fiquei gripada 4 dias, porque eu tinha tomado a vacina da gripe, né, a influenza, então a gripe não ficou muito tempo em mim. E só, né, compartilhei já com vocês sintomas, exames, não tem muito exame, igual eu falei pra vocês, né, nesse segundo trimestre. E é isso, gente. E eu tô sentindo bastante
fadiga, muito calor, fadiga e um pouco de dificuldade pra dormir. Mas por quê? Por conta da barriga, né? Pra mexer na cama dá um pouquinho de trabalho, tem que mexer devagarzinho, né? Virar meio que a barriga, assim. Dormir de barriga pra cima é o que me deixa mais confortável, porém não fico muito tempo porque ele começa a mexer, parece que ele não gosta, ele fica incomodado. Então eu tenho uma certa dificuldade pra dormir, eu não tô mais dormindo aquele sonão completo, eu durmo picada, acordo várias vezes. Acredito que só. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu quis fazer bem objetivo mesmo, com tudo que eu passei nesse segundo trimestre. E quarta-feira damos início ao terceiro e último trimestre, né, gente? Eu tô muito ansiosa, de verdade, eu não vejo a hora desse menino chegar. Com bastante medo do parto, né, o que toda gravidinha fica. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários ou me chama lá no meu Instagram pra gente conversar. Eu compartilho bastante coisa da gravidez, bastante conteúdo pra lá também. A minha barriguinha pra vocês. Barriguinha de 26 semanas, ó. De frente e de lado. Não tenho estria, como eu falei pra vocês, ó. E o que vocês acham? Tá grande? Tá pequena? Tá na média? Padrão? O que vocês acham? Comentem aqui. Essa é a barriguinha do nosso príncipe Lohan, de 26 semanas. Hoje eu estou de 26 semanas e 4 dias. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me deem sugestões, comentem aqui se ficou faltando eu falar alguma coisa, porque eu também vou fazer esse vídeo, né, do terceiro trimestre. Tentei falar tudo que deu aqui, tentei compartilhar tudo com vocês. Mas é isso, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!